Gênesis capítulo 41, a partir do verso 1. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe, e interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, a si mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar. Então enviou Faraó e chamou a José. E o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a Faraó. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. Mas eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas e miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. E as 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. E faça isto, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura.
e ajuntem-se toda a comida destes bons anos que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir as vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó em nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífara, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Amém. Queridos, essa história é tão conhecida e ela já foi filmada várias vezes, e recentemente a Rede Record filmou também essa história e muita gente assistiu, e provavelmente quando a gente estava aqui lendo, alguns se lembraram de terem visto cenas do que foi lido aqui. Mas aqui tem alguns ensinamentos que a gente precisa absorver e começar a praticar. Primeiro vamos passar rapidamente por essa história. Quem é José? José é um hebreu. Hebreu é um construtor de pontes. O nome hebreu significa exatamente isso: aquele que constrói pontes. Ele é um dos filhos, um dos descendentes de Abraão. Esse homem, ele acaba sendo traído por seus irmãos, vendido como escravo. Tido como escravo, ele é acusado por um crime injustamente, vai parar no cárcere. Ele chega na posição mais baixa que uma pessoa pode alcançar na sociedade: rejeitado e preso. Muito provavelmente sobre José, muitos diriam que bandido bom é bandido morto, porque José era um bandido. Ele estava no cárcere, bandido aos olhos de quem não conhecia a história de José, mas tinha ouvido histórias a respeito de José. E provavelmente muitos que defendiam essa ideia de que o bandido bom é o bandido morto, não queriam saber das histórias das pessoas que estavam pelo cárcere. Na verdade, eu acho que hoje a coisa não muda, a gente não se preocupa muito com a situação. E quando alguém se preocupa, normalmente ele é acusado de ser amigo de bandido, ele é acusado de ser do lado dos direitos humanos negativo, que só se preocupa com gente que não presta. Enfim, Deus faz com que José chegue na situação mais baixa que um ser humano pode chegar. E ali ele estava, e provavelmente ali os seus sonhos estariam terminando. Bom, havia também um outro homem. Havia um moço que nasceu príncipe, que nasceu rico, que foi educado com a fina arte da nação mais poderosa do mundo, que tinha o conhecimento mais adiantado daquele tempo, e que, pelo destino que lhe foi dado ao nascer, um dia se torna rei do Egito e assume o título de Faraó. E ele vai reinando. Então nós temos dois opostos. Nós temos alguém que chega à maior posição, a posição mais alta que um ser humano pode chegar. Não havia ninguém acima dele. E temos outro que estava na posição mais baixa. Não havia ninguém que pudesse chegar a uma posição mais baixa do que a dele. Era impossível que esses dois se encontrassem. Era mais impossível ainda que esses dois se completassem. Não havia a menor chance disso acontecer pela lógica humana. No meio disso, nós temos uma nação
poderosa, que tem diante de si, sem saber, uma tragédia de 7 anos, uma praga que vai fazer com que as pessoas morram de fome, em que a terra não vai produzir nada, em que os animais vão morrer, em que não haverá chuva, em que não haverá nada, só haverá fome. Não estávamos falando ali, ao ler isso, de 7 dias ou 7 meses, mas de 7 anos. É muita coisa. Mais de 2000 dias sem chuva, sem grama crescendo, com os animais morrendo. Ao redor dessa nação, todas as nações também sofreriam. E Deus coloca o destino de todo um povo na mão desse homem que está no cárcere e na mão desse homem que está sentado no trono. Como é que Deus costura na história da humanidade? Como é que nós podemos entender os planos de Deus? A palavra de Deus diz: como o homem entenderá o seu caminho se é Deus quem o determina? Mas nós temos um péssimo hábito de imaginar que a vida acontece nisso que nós conhecemos como corpo. Nós achamos que nós somos isso é apenas um veículo que nós usamos. Como achamos que somos isso, medimos a vida, o sucesso e o fracasso a partir disso. Olhando para quem está no cárcere, é um fracassado. Olhando para quem está lá em cima, é um felizardo. Só que o felizardo recebeu de Deus uma comunicação. Deus falou com ele 2 vezes. Falou com ele primeiro num sonho de vacas gordas que saem das águas do Nilo e que são devoradas por outras vacas que vêm após elas, feias, magras. Acorda, fica preocupado, dorme de novo, tem outro sonho muito parecido. Vê espigas cheias e de repente espigas magras e queimadas saem após elas e as consomem. E ele acorda e fica apavorado. E como qualquer pessoa inteligente, ele vai buscar recurso onde a lógica humana diz que existe. Ora, onde? Nos especialistas. Talvez especialistas das estrelas, do movimento das águas do Nilo, dos que eram versados na matemática daqueles dias, que pudessem interpretar matematicamente sinais. Ele buscou entre os magos, ele buscou entre os sábios, mas não havia quem interpretasse. Então o homem mais poderoso do mundo tem um sonho, mas não tem a revelação. Ele tem uma comunicação, mas ele não tem o decodificador. Do outro lado, nós temos no cárcere alguém que não é lembrado por ninguém, nem por quem passou por ele, nem por quem foi beneficiado por ele, nem por quem ele serviu. Um homem que lembrava da sua história, de que não tinha feito nada errado para estar ali, mas estava. E ele tem de Deus o poder de interpretar sonhos, mas ele não tem um sonho para interpretar. Ele tem o poder, Deus deu a ele o talento, o dom, o carisma de interpretar sonhos, mas ele naquele momento não tem um sonho para ele interpretar, não existe. Olha que coisa interessante, Deus pega o homem mais poderoso e lhe dá um sonho, mas não lhe dá intérprete. Deus pega o homem mais destituído de qualquer valor social, aos olhos da sua sociedade, e dá a ele o dom de interpretar sonhos, mas ele não tem um sonho. E no meio disso, o destino de uma multidão inumerável. E aí Deus faz algo espetacular. Alguém se lembra de José e conta a sua própria história e diz: olha, eu fui acusado junto com um outro servo do Senhor, fomos parar na cadeia, cada um de nós, eu e o outro, tivemos um sonho, contamos um sonho a um jovem hebreu, aquele que constrói pontes, não pontes físicas, o nome apenas diz isso, aquele que cruza rios, aquele que constrói pontes. E ele interpretou, e como ele interpretou, aconteceu. O outro foi enforcado e eu fui devolvido ao seu serviço, majestade. Faraó diz: então eu quero conhecer esse homem. Irmãos, o impossível aconteceu. O impossível aconteceu. O homem mais poderoso do mundo e o homem mais desvalorizado do mundo vão se encontrar. Um traz um sonho e o outro traz a revelação. E quando o sonho e a revelação se completam, surge a solução de todo um povo que vai se beneficiar dele. O que a gente aprende com isso?
A primeira coisa que eu e você precisamos aprender é fechar nossa boca. O irmão Tiago, não da igreja aqui, mas da igreja de Cristo, que tem uma carta com o nome dele, diz que os grandes navios são dirigidos com pequenos lemes, que uma pequena centelha põe em fogo uma floresta, que a língua posta no corpo como um órgão pequenininho pode fazer grandes coisas, más ou boas acontecerem. O salmista chega a dizer: Senhor, coloca guardas na minha boca para que eu não peque. Nós temos um conjunto de informações muito pequeno a respeito de tudo e de qualquer coisa, e muito distorcido, porque a informação, quando chega para mim e chega para você, ela já chega mudada, lapidada. E recentemente um documentário que esteve no Netflix, que tratou com pessoas que construíram as ferramentas como Facebook, Instagram, Twitter e outras diferentes, mostrou que a mesma informação chega para um grupo de um jeito e para outro grupo de outro. É manobrada, ela é lapidada, ela é trabalhada, tem diferenças sutis, de tal maneira que induz um grupo a pensar a respeito de um mesmo fato uma coisa, e do mesmo fato o outro grupo pensa diferente. Então, quando nós emitimos uma opinião, o nosso ego gosta muito de emitir opinião, como essa de que bandido bom é bandido morto. Será que todos que têm sob si o piso da condenação e sobre si uma sentença são de fato bandidos? A justiça nunca erra? Os juízes nunca erram? Será que aquela máxima que alguns juízes pensam que são deuses e outros têm certeza, será que isso é verdadeiro? Não, irmãos. A justiça falha, juízes erram, promotores erram, policiais erram, o ser humano erra. A história da justiça no mundo está cheia de erros, de gente que foi confundida, que foi presa, que foi tida como bandido. O direito penal mineiro tem uma triste história, a história dos irmãos Naves, que foram confundidos e acusados como assassinos de um primo. E depois de alguns anos, um morre na cadeia, o outro sai muito doente, porque o primo, tido como morto, apareceu. Não estava morto. Como que você repara isso? Então, quem conhece a Deus, antes de julgar uma informação com o seu próprio ego, leva à presença de Deus. Diz para Deus da sua insuficiência e pede a Deus direção. O ser que é devoto, que devota a sua vida a Deus, o ser que aspira a caminhar com Deus, se relaciona com Deus, ele não toma uma decisão, ele não emite uma opinião sem antes buscar de Deus a direção. Matar um bandido porque bandido bom é bandido morto seria matar José. Matar José representaria o fim do Egito e de todas as nações ao redor. O homem mais poderoso do mundo não tinha poder nenhum, sem que o homem mais fraco do mundo pudesse dar a ele o que ele precisava. Então a primeira coisa que eu preciso aprender é calar minha boca e falar com Deus, com o meu coração, não emitir nenhum julgamento. Por isso a Bíblia diz para nós não julgarmos, e diz que se nós julgarmos, seremos julgados com o mesmo critério. E aí se estabelece uma justiça de Deus, porque veja, se eu sou julgado por outra pessoa, conforme o conjunto de experiências que essa pessoa tem, eu posso dizer que é injustiça, porque ela não viveu as experiências que eu vivi. Mas se o Senhor Deus diz que eu serei julgado com o critério que eu julgar, significa que o meu julgamento será de acordo com os valores das minhas experiências. Então eu preciso retornar à posição da humildade e dizer: eu não sei nada. Que o Senhor governe a minha vida, o Senhor é o meu pastor e Ele me guiará, Ele falará comigo, Ele me dirá onde devo andar. Partindo disso, a gente entende uma outra coisa: não há um único momento em que a Bíblia diz que José estava amargurado, de que José levantou a sua voz contra o céu, de que José resolveu abandonar a sua fé. Como ele sabia que a sua vida era guiada por Deus, ele se manteve fiel a Deus, mesmo nos momentos em que ele perdeu tudo, inclusive a sua honra, e de forma injusta, porque ele foi acusado de coisas que ele não fez. Ele manteve a sua santidade, ele manteve a sua integridade, e ele pagou um preço alto por isso.
mas ele sabia que Deus estava no comando. Sabe, às vezes a gente reconhece Deus nos momentos mais gostosos da vida da gente, quando a gente tem quem nos ama, quando a gente tem dinheiro no banco, quando a saúde está boa. Mas é só tirar o dinheiro e a gente começar a perder o chão, é só a saúde ir embora, é só a gente ser abandonado pelos outros. Por um tempo a gente resiste e depois a amargura começa a tomar lugar. E não é raro que as pessoas comecem a negar a Deus e a blasfemar e a falar bobagem. O próprio diabo, que é o maior de todos os psicólogos, de todos os entendedores da natureza humana, chega diante de Deus e diz assim: acaso Deus te adora à toa? O Senhor não o cercou de bens? A mão dele não tem o poder de fazer tudo prosperar? O Senhor não deu isso a ele? Ele te adora por causa disso. Tira as coisas de Jó e só vai ver como é que ele vai cuspir na tua cara, ele vai blasfemar do Senhor. Ele disse isso porque ele conhece a natureza humana. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Esse José, ele estava determinado a ser fiel a Deus. É a segunda coisa que eu e você precisamos aprender. Nós precisamos ter uma determinação. A determinação é aquilo que garante que não importa a situação que eu viva, eu vou ser fiel a Deus. A fidelidade é algo que eu não abro mão e não negocio. A minha fidelidade é antes de tudo ao Senhor. Mas Deus deixou você perder tudo? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito é o Senhor. Mas Deus deixou você ficar doente? O Senhor pode me curar se Ele assim quiser. Foi isso que o leproso disse para Jesus: eu sei que o Senhor pode me curar se o Senhor quiser. Ele não disse que Jesus faria, mas ele disse que sabia que Jesus poderia fazer se quisesse. Então, quando nós não negociamos a nossa fé, não negociamos a nossa ética cristã, quando nós nos mantemos fiéis, Deus não deixará de governar a nossa vida. A terceira coisa que nós encontramos aqui, vocês repararam com que idade José foi colocado diante de Faraó para começar o ministério de governador do Egito? 30 anos de idade. 30 anos de idade diz o texto para nós. Volta os olhos à palavra de Deus, por favor. Veja lá, verso 46. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó. Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade. Com 30 anos de idade ele começa a pregar as boas novas. E quais são as boas novas que Jesus pregou? Ele disse: o reino de Deus está próximo. Ele é aquele de quem João Batista disse que ele tinha um machado para cortar as árvores que não dessem fruto e jogar no fogo, mas limpar e recolher no seu celeiro os frutos das árvores boas. Mas o que foi que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele nos chama a termos uma posição ética, a pensarmos como Ele pensa, a valorizarmos as coisas como Ele valoriza. Então eu preciso, antes de tudo e qualquer coisa, pensar que como cristão eu devo reproduzir o que Jesus fez. José começa o ministério dele com 30 anos como uma tipologia, como algo que vai nos fazer entender o que é que Jesus vai fazer na nossa vida. O que é que José fez no Egito a partir de 30 anos de idade? Irmãos, ele deu direção, ele deu estabilidade, ele deu organização, ele pacificou a terra. Ele trouxe logo de início, ele virou para Faraó e disse: olha, Faraó, esse sonho de Deus é dúplice porque Deus tem pressa em fazer. E eu recomendo ao Senhor que escolha um homem que governe por todo o Egito. Eu recomendo ao Senhor que coloque governadores sobre a terra, debaixo da autoridade desse homem. Eu recomendo ao Senhor que recolha 20% de tudo que a terra produzir, que guarde em celeiros, em cidades celeiros, para quando vier o tempo ruim. O que é que Jesus se tornou na sua vida, irmão? Jesus tem que se tornar na sua vida, na minha vida, aquele que vai capitanear a nossa vida. É aquele que vai nos dar a direção. Ele é o sacerdote, aquele que nos liga a Deus. Mas ele estabeleceu, a Bíblia nos diz no Novo Testamento, que quando ele subiu, ele levou o cativeiro
com ele levou cativo o cativeiro, e ele distribuiu dons aos homens visando o aperfeiçoamento dos santos, e a uns ele deu dons para serem pastores, e a outros evangelistas, e a outros profetas, e a outros mestres, e a outros doutores, para que a igreja seja edificada e aguente as dificuldades que vêm. Então há um Jesus que governa por sobre a terra, e há aqueles que pregam a sua palavra e que ensinam o caminho. Ele estabeleceu que fosse recolhido 20% de tudo que a terra produzisse. O Senhor Jesus valida o dízimo, que é a 10ª parte de tudo que a gente produz, para mantimento da sua igreja. Eu estava passando na rua aqui hoje, depois do culto da manhã, e dei a volta. Quando eu subi aqui, logo na primeira esquina, tem uma casa grande e amarela. E quem construiu aquela casa foi o irmão Ronaldo. O nome dele está numa placa que está ali, ó, do lado, em uma pedra ali. O irmão Ronaldo foi um homem que nos abençoou muito, a mim e a você que está sentado aqui hoje. Na sua dificuldade, quando ele chega à igreja, ele aprendeu e logo se tornou um dizimista, um cooperador da obra e alguém que trabalhava. E ele nos abençoou muito. Você não conheceu o Ronaldo, e o Ronaldo já partiu, está com o Senhor. Mas tudo que ele fez na terra continua produzindo. Esse ministério continua produzindo a partir daquilo que ele e tantos outros fizeram, tantos outros irmãos. Então, quando José estabelece o 20%, e nós entendemos que no Novo Testamento Jesus valida isso, é para que a obra continue abençoando. Ele disse para Faraó que houvesse cidades celeiros. Hoje o Senhor quer que haja celeiros. O Senhor quer alimentar a cada um de nós com a sua palavra. Há muitos anos atrás, e recentemente conversando com o pastor Léo, ele me lembrou desse sonho. Eu tive um sonho em que eu estava gerenciando um restaurante que tinha um grande balcão onde as pessoas comiam, mas de repente o restaurante ficou vazio. E eu comecei a ficar muito preocupado no sonho, e eu dizia para mim, como que eu vou pagar as contas? Como que eu vou pagar as contas? E de repente o dono do restaurante entrou, eu senti a presença dele entrando, mas eu não o vi. Mas ele tomou conta de todo o ambiente, eu sentia, eu não o via com os olhos, mas eu o sentia. E ele disse para mim, por acaso, tem te faltado algum recurso aqui? E quando ele perguntou isso, eu fiquei com muita vergonha, porque eu percebi que nunca tinha faltado nada. E ele disse, vai fazer a comida, porque eu vou trazer as pessoas para comer. A sua função é só fazer a comida, e a minha é trazer as pessoas que têm fome. E quando eu acordei, eu entendi o sonho claramente. Irmãos, quando José diz para aquele homem, para o faraó, é preciso haver cidades celeiros. As igrejas precisam ensinar a palavra, a comida é a palavra, nós precisamos comer a palavra. Sabe qual é o problema desta geração? É uma geração que come muito Facebook, é uma geração que come muito Instagram, é uma geração que come muita porcaria, é como criança que só come porcaria e vai ficando gorda, mas é fraca, é doente. Nós precisamos, como adultos espirituais, comer comida sólida. E a comida sólida é a palavra de Deus. Quando esse homem que sai do cárcere se encontra com esse homem que desce do trono, e eles se encontram e a mensagem encontra então a sua revelação, começa um tempo novo, um tempo em que Deus começa a dirigir a terra. Desde que Jesus pisou essa terra, Ele quer dirigir a minha vida e a sua vida. Eu e você não somos outra coisa senão servos do Senhor. Nós às vezes nos medimos com o que nós vemos a partir desse corpo, como eu disse. Nós olhamos para uma pessoa e se ela tem um carro novo, bonito e caro, nós imaginamos que ela é uma pessoa importante. Se nós olhamos para uma pessoa que está mal vestida, para uma pessoa que está calçada de uma forma mais simples e que não aparenta ter recursos, nós começamos a imaginar que aquela pessoa não tem muito valor. O que é que o Tiago, de novo, vai dizer para nós? Ele diz, não hajam assim.
Quando alguém entra na igreja e tem anel no dedo, vocês dizem, venha, senta no primeiro lugar, mas quando é um irmão humilde, você diz, isso é Tiago dizendo à igreja, fica aí atrás, tá bom. Ele diz, não julguem assim, porque o que Jesus tem feito hoje é levantado os seus soldados e colocado nos lugares mais estratégicos. Eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus, há muita gente que vai parar hoje nos piores lugares, porque Deus os leva para ali fazer acontecer alguma coisa. Há muita gente sentada nos lugares mais altos dessa terra, porque o Senhor os tem colocado lá. Não ache que um é melhor do que o outro. O único lugar que o ser humano pode chegar é o lugar de servo. A maior honraria que um homem e uma mulher podem ter é de serem chamados servos do Senhor. O resto é apenas ilusão. Então, quando nós entendemos a história de José, nós começamos a ver e dizer, o Senhor levantou um homem chamado Faraó, que tinha um título de Faraó, um outro chamado prisioneiro, cada um com um caminho. E esse caminho ia fazer com que o Senhor fosse conhecido no Egito. O Senhor tem te colocado onde? O Senhor tem te colocado numa loja como vendedora? O Senhor tem te colocado como dona de casa? O Senhor tem te colocado como, sei lá, motorista de ônibus, de caminhão, massagista, psicólogo, médico? O que é que Deus tem destinado a você? Ele tem destinado a você que você seja, antes de tudo, alguém que exale o perfume de Cristo com as suas atitudes. Lave o seu coração de todos os preconceitos. Coloque em você o pensamento de que Deus vai dar a boa palavra, uma palavra de vida, aonde você estiver. Que o Senhor tem te colocado na mão o poder de fazer coisas extraordinárias para que o nome dele seja glorificado. Esta palavra, ela só traz uma coisa para mim e para você nessa noite. Entenda que o homem mais poderoso do mundo está nas mãos do Senhor. O homem mais rico do mundo, a mulher mais rica do mundo está nas mãos do Senhor. O homem mais pobre do mundo, o homem mais desaventurado do mundo está nas mãos do Senhor. Então, quando você olhar para alguém e o seu preconceito disser, mas essa pessoa não é digna, essa pessoa é inferior, essa pessoa é pecadora, feche a sua boca. Deixe passar a oportunidade de falar bobagem. Venha à presença do Senhor e diga, Senhor, me ensina a contemplar a tua mão guiando todos os homens. Eu fico aqui pensando comigo, se todos os médicos realmente tivessem o desejo de servir a Deus, se todos os policiais tivessem o desejo de servir a Deus, se todos os vendedores tivessem o desejo de servir a Deus, será que nós estaríamos melhor ou pior? Nós só não estamos melhor porque as pessoas não têm o desejo genuíno de servirem a Deus. Elas querem servir ao seu próprio ego. E nós estamos pagando um preço altíssimo por causa disso. Então, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero fechar a minha Bíblia e eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você pense no encontro do homem mais poderoso daqueles dias e do homem mais desaventurado daqueles dias. E eu quero que você imagine agora no seu coração, por favor, faça esse exercício. Qual é a pessoa que o seu coração considera mais desvalorizada? Talvez por alguma experiência da vida, talvez por algum ensinamento errado, no seu coração você diga, a pior pessoa do mundo é uma prostituta. A pior pessoa do mundo é um estuprador. A pior pessoa do mundo é um viciado. A pior pessoa do mundo é um bandido. Ou talvez você diga, a pior pessoa do mundo é alguém que faz mal a uma criança. Deixa eu te dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus, até essa pessoa está nas mãos do Senhor. Até essa pessoa. Quem é a pessoa que você mais admira? Qual é a pessoa que você mais gostaria de se parecer com ela, ou de tomar o lugar dela, ou de se encontrar com ela? Um artista famoso?
um político famoso, uma pessoa muito rica? Quem é que você considera inatingível? Eu vou te falar em nome de Jesus, a vida dessa pessoa está nas mãos do Senhor. Essa pessoa nada mais é, e a outra nada mais é, de pessoas que Deus pode, a partir da sua vontade, tirar do pior lugar do mundo e ser a bênção na sua vida. Esse homem, essa mulher que você acha que está tão alto, não é tão grande, tão poderoso, que não precise do que aquela pessoa tem. Se coloque nas mãos do Senhor e diga: Deus, não me deixe julgar ninguém. Me faça entender que estamos todos nas tuas mãos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Pai, nessa noite, eu quero te dar graças por essa história tão linda, do dia em que o homem mais poderoso do mundo precisou se encontrar com o homem mais desvalorizado do mundo. E que o homem mais desvalorizado do mundo tinha o único recurso capaz de salvar todas as pessoas daquela região, naquele lugar, naquele tempo, Senhor. Eu quero te agradecer porque o Senhor confunde os poderosos e os sábios desse mundo. O Senhor entrega as pessoas que o Senhor quer, não as mais humildes nem as mais poderosas, mas aquelas a quem o Senhor deseja, os ministérios mais importantes, e nós somos beneficiados por tua misericórdia. Que eu possa ver a tua mão, Senhor, na vida daquele que hoje arrogantemente, ou daquela que arrogantemente acha que tem o destino do mundo nas suas mãos, que toma decisões que podem ferir a muitos, que podem humilhar a muitos, que podem empobrecer a muitos, que encastelados no seu ego, no seu orgulho, se acham inatingíveis. Que eu possa perceber que seja o lugar mais alto que o homem puder chegar, sem o Senhor ele não é nada, e o Senhor o tira de lá, o Senhor o transtorna, o Senhor o traz aonde o Senhor o deseja. E que não há ninguém que tenha chegado num lugar tão baixo que a tua misericórdia, que o teu poder também não o alcance. Que o Senhor não está preso aos meus padrões, que o Senhor não é um Deus segundo o meu ponto de vista, mas que eu sou alguém segundo o teu ponto de vista. Que o Senhor não está no lugar que eu te coloquei, que o Senhor me tem colocado aonde o Senhor me desejou. Que eu possa, Senhor, me encontrar junto com todos os que se chamam seres humanos, bons e maus, caídos ou em pé, enriquecidos ou empobrecidos. Que eu possa, Senhor, me ver como qualquer um e não melhor do que ninguém. E que eu possa, junto com todos, buscar do Senhor o melhor caminho para nós. Nos ajuda no tempo da dificuldade. Vivemos hoje dias terríveis, Senhor. Vivemos dias onde a insegurança é a única certeza. Vivemos dias onde o medo dorme e acorda com cada um de nós. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso sobre todo o mal, que o Senhor o cancela, que o Senhor o dribla, que o Senhor o coloca para trás. Então nós seguimos com o Senhor, nós escolhemos andar com o Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, como pregador, como pastor, esteja lavando os corações que estão aqui. Cada pessoa que ouviu essa palavra, Deus, em nome de Jesus, com o sangue poderoso que desceu da cruz, lave a mente e o coração desse homem e dessa mulher. Tira da mente dessa pessoa que veio aqui hoje todo preconceito negativo e todo preconceito, Senhor, que ela acha que é positivo a respeito dela mesma. Que nós possamos, cada um, nos ver como simples servos do Senhor, cumprindo a tua vontade, e que um dia, tudo que nós achamos que temos, cairá por terra e ficará aqui mesmo. Em nome de Jesus, esteja agora, Senhor, levantando uma geração de pessoas que querem ser servas do Senhor. Fala a cada coração, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé, por favor?